Quero, em primeiro lugar, saudar o nosso presidente, relator dessa matéria, reiterar o que tive a oportunidade de dizer quando lhe cumprimentei na chegada desse ambiente, né, que não tenho dúvida nenhuma de que os operadores do direito do Brasil estão muito tranquilos porque Vossa Excelência está no comando dessa empreitada árdua que é tentar reformar um código, né, especialmente quando se trata de um código penal, aquele que mexe com os valores fundamentais de uma sociedade, aquele que intervém na vida das pessoas, né, em representação ao Estado, da forma mais violenta possível, né? Então, senadora Anastasia, nós ficamos absolutamente tranquilos de que essa tarefa árdua será conduzida de forma exemplar por Vossa Excelência e viemos aqui nos associar a essa empreitada que o Brasil tem que fazer. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui sobre a presidência de Vossa Excelência, quando discutíamos uma proposta de nova lei do abuso de autoridade, e Vossa Excelência presidia uma audiência pública também, e eu voltei a me sentir dessa mesma forma, por isso que repito, ouvindo meus dois antecessores, né? Lembrando do velho Getúlio Vargas, que recebia as comitivas na sua fazenda, lá, quando estava num exílio, no fundo de um campo, no Rio Grande do Sul, e acompanhado a sua esposa, que acompanhava todas as audiências, né? E chegavam lá representantes de uma extrema esquerda e debulhavam lamentos e o Getúlio concordava, né? E aí vinha outro pessoal com um outro matiz ideológico e debulhava observações e reclamos e pedidos e o Getúlio concordava. Daí a pouco a sua esposa olhou para ele e disse: mas Getúlio, vem um cara e diz... Vem outro e diz ao contrário. E tu concorda com os dois? Ele olhou para ela e disse: pois é, tu também tem razão. Então, os colegas que me antecederam, às vezes, observando o mesmo ambiente sobre olhares diferentes, né, ambos têm razão. Nós vivemos no país de um superencarceramento e no país da impunidade. Quer dizer, é dose, né? Não é fácil ser brasileiro, ter que, ao mesmo tempo, levar a pecha de que encarcera demais, não respeita os direitos humanos, trata mal dos apenados. E isso tudo é verdadeiro. Mas também é verdadeiro de que nós vivemos no país da impunidade. O Veloso realçou essa questão, inclusive com números, né? Pois nós estamos aí junto com Vossa Excelência, né, e já aproveito para cumprimentar todos os colegas de mesa, que seguramente trarão as suas contribuições muito melhores do que as que eu quero oferecer, né, para auxiliá-lo nessa tarefa de reformar o Código Penal brasileiro. Eu não sou um especialista, eu venho aqui como porta-voz de um segmento dos operadores do direito, que desde o momento em que Vossa Excelência teve a gentileza de dizer que iria assumir a condução desses trabalhos, nós reunimos um grupo de colegas para examinar aquilo que já tinha sido feito pelo Congresso Nacional e que tramitava aqui, para que nós pudéssemos fazer essa colaboração. Então, nós selecionamos alguns pontos. A gente pretende, senadora Anastasia, quando o tempo permitir, lhe entregar um documento mais substancioso, com um exame mais pormenorizado das questões, inclusive as questões doutrinárias, científicas, né, porque o projeto avança muito na adoção de alguns temas que era um tabu codificar ou normatizar no país, né? Sempre foram deixados a exame da doutrina, da ciência, e as regras gerais do Código se limitavam a isso, às generalidades. Esse não.
Esse desce em algumas minúcias, às vezes adota, segundo alguns estudiosos do assunto, posições antagônicas, teorias divergentes. Mas, enfim, o que é importante, é isso que é nesse ponto que a gente quer contribuir, senador, é que nós possamos construir um instrumento jurídico que seja capaz de dar um pouco mais de efetividade, de celeridade, de priorização de recursos, para que, efetivamente, a questão criminal do Brasil seja tratada de uma forma mais adequada. E eu destaquei alguns dos pontos que nós discutimos, e o primeiro deles, sem dúvida nenhuma, já foi abordado pelo Dr. Veloso, é a questão da adoção do plea bargain. É absolutamente impensável que um sistema de justiça criminal possa funcionar se ele tiver que processar formalmente, investigar através de um inquérito do século passado e processar obrigatoriamente todos os fatos delituosos eventualmente ocorridos no nosso solo brasileiro. É absolutamente impossível. O plea bargain, ele precisa não só ser adotado, como me parece ser até ampliado em relação à proposta feita pelo meu caro amigo e companheiro de Frentas, Dr. Veloso. A do anteprojeto diz assim, recebida definitivamente a denúncia ou queixa, o advogado ou defensor de um lado e o órgão do Ministério Público ou querelante responsável da causa de outro, no exercício da autonomia de suas vontades, poderão celebrar acordo para aplicação imediata de penas antes da audiência de instrução e julgamento. Muito bem. Não há limitação de crimes, o que me parece, às vezes, pode até trazer um problema, porque, por exemplo, não vislumbro legitimidade e a constitucionalidade de se fazer um acordo de aplicação imediata de pena em crimes contra a vida, em função da competência constitucional do Tribunal do Júri. Acho que seria, de uma certa forma, arriscado essa generalidade, podendo ser excluídos, por exemplo, uma categoria de crimes que todos nós já concordamos que tem que ser os mais graves do nosso sistema jurídico, os hediondos. Mas, no mais, tem que ser a liberdade de acordo, de aplicação imediata de pena, ela tem que ser a mais ampla possível, para ela se compatibilizar com essa necessidade de dar celeridade, eficiência ao direito penal. Inclusive, essa exigência de que só se faça depois de recebida definitivamente a denúncia ou queixa, me parece dispensável. O que é necessário, isso sim, até porque se nós fizermos assim, nós estamos economizando parcela, mas ainda estamos pagando um preço caro por um inquérito que seguramente vai demandar tempo, dinheiro, pessoal. Uma parte do processo ele terá que ser executada, tem que haver oferecimento à denúncia, citação, resposta, para sim haver o juízo de recebimento, e a partir daí se possibilitar o acordo. Me parece que essas exigências poderiam ser dispensadas e poderiam ser substituídas pela possibilidade de o juiz não homologar o acordo quando não houver elementos mínimos indicativos da materialidade e autoria do crime. Seria algo que possibilitaria, tão logo a existência do fato criminoso e colhida determinadas provas, se oferecer o acordo de aplicação imediata da pena em juízo com a fiscalização judicial, que, se entender que é indevida, que é inconveniente, que não preenche os requisitos legais, atuaria na forma como hoje está previsto no CPP, no artigo 28, com remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça ou ao Procurador-Geral da República. Um outro ponto que me pareceu importante, e eu selecionei para trazer aos senhores aqueles que nos pareceram mais capazes de implementar essa intenção de dar celeridade e efetividade ao direito penal, do sistema progressivo da pena.
a mexida que o projeto dá é acabando com o livramento condicional. O livramento condicional, me parece, é uma das fases mais importantes da execução penal. Mais importantes e mais efetivas, porque ali sim se exercita a questão da autodisciplina e da autorresponsabilidade. Diferentemente no regime semiaberto, no regime aberto, em que o apenado pratica tudo que é tipo de irregularidades e a pena mais grave é a regressão do regime, mas aquele tempo que ele passou a perna no Estado, dizendo que estava trabalhando fora e não estava, dizendo que estava recolhido ao domicílio e não estava praticando crimes. Esse tempo todo é contado no cumprimento da pena. Já no livramento condicional, onde a vigilância exercida pelo Estado sobre o criminoso ela é menor, mas, em compensação, se o criminoso praticar atos que demandem a revogação desse benefício, ele perde o tempo cumprido. E isso, e eu me recordo, senador, que era assim contado como motivo de piada lá no Rio Grande do Sul, e em São Paulo foi onde começou esse posicionamento. Saudação ao presidente dessa comissão. Quando começou a se tratar desses assuntos, e os apenados perceberam que era muito melhor para eles continuar no regime aberto com prisão domiciliar do que avançar para o livramento condicional que eles tinham direito. E eles não aceitavam. Porque se eles fossem flagrados praticando um crime no livramento condicional, eles perderiam o tempo. Se eles fossem flagrados na prisão domiciliar cometendo, eles teriam um procedimento lá contraditório para justificar o que tinha ocorrido, e o máximo que teria era a regressão do regime, mas o crime sempre trabalha com riscos. Então, me parece que mexer nesse sistema progressivo, quem sabe devolver o livramento condicional e acabar com o semiaberto, que é o calcanhar de Aquiles do sistema prisional em termos de funcionalidade. São os presos do semiaberto que praticam diariamente crimes na rua. São os presos do semiaberto que entra e sai, às vezes diário, às vezes eventual, da cadeia, exercem a função de longa-manos do comando do crime organizado que domina a cadeia. E tem, inclusive, no Congresso Nacional, tramitando alguns projetos que prevêem a extinção do regime semiaberto e uma nova conformação para o sistema progressivo de execução da pena, deixando para o regime aberto e o regime e o livramento condicional a função de fazer aquele rito de passagem necessário para levar da segregação à ampla liberdade. É mais uma questão que se traz para apreciação de Vossa Excelência, e ela senador, em termos de postura do Ministério Público, dos Estados, que trabalha na execução penal nesses crimes comuns, um pleito praticamente uniforme. Todos, embora não se tenha a solução, todos vislumbram nas deficiências e nas inconsistências do regime semiaberto o principal fator de fragilidade da funcionalidade do sistema progressivo da pena. Uma outra questão que foi também, en passant, tratada pelo colega Veloso, é a questão do tratamento da prescrição. E se nós somos, como eu falei no início, o país das impunidades, a prescrição retroativa quem sabe, o carro abre alas dessa impunidade. Essa invenção brasileira de estabelecer um prazo prescricional que se conta do futuro para o passado, sem base no presente, porque aquele referencial para o prazo prescricional só é conhecido quando a sentença se torna executável, ou pelo menos transitada em julgado para acusação. Não tem similar
em nenhum sistema de justiça criminal, não só do mundo civilizado, mas como do terceiro mundo, quarto mundo. Não existe prescrição retroativa no sistema de justiça criminal internacional. E nós temos. Então, apesar de tratar, aprimorar, melhorar a questão do trato da prescrição em geral, o Veloso deu algumas sugestões, eu acompanhei uma outra audiência pública realizada por Vossa Excelência, nesse mesmo local, em que o colega Douglas Fischer trouxe um estudo muito mais profundo a respeito desse assunto, apontando falhas na normatização do tema prescrição no direito brasileiro, mas eliminar a prescrição retroativa é algo que se impõe, né? Tem que ser já, não precisa nem esperar o novo Código Penal ser discutido, ser deliberado, ser votado, ser aprovado, ser sancionado e entrar em vigor. Né? Como o play bargain. O parlamento brasileiro poderia entregar ao sistema de justiça criminal essa ferramenta antes de todo esse ritual que tem que ser vencido para elaborar um novo diploma penal. E a prescrição retroativa, me parece que se nós retirássemos da regra que estabelece a prescrição retroativa tão somente o parágrafo único do artigo 110 e no artigo 112, quando diz lá, a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para acusação. Se tirarmos a expressão para acusação, nós estaríamos, com essas duas eliminações, eliminando do sistema jurídico penal brasileiro esse monstrengo da prescrição retroativa. Outro assunto que tem sido objeto de debates profundos nesse ambiente ao que eu me referi, né, é a questão da tradição brasileira, seguida pelo projeto, de disciplinar, no âmbito da parte geral do Código Penal, questões relativas à ação penal. Um tema muito mais afeiçoado ao direito processual penal, mas que, pela tradição brasileira, também é tratado sempre no Código Penal. O problema é que isso pode, às vezes, representar um conflito de normatização. E, aliás, um conflito que não está já instalado, porque são ambos projetos, mas que está projetado, porque o projeto de Código de Processo Penal brasileiro, ele termina com ação penal privada. Baseado no reconhecimento de que, embora alguns bens jurídicos eles sejam muito mais feitos à questão pessoal do indivíduo, o poder-dever de punir, o exercício da persecução penal, ele tem que ser reservado ao Estado. Sendo assim, não se justifica a existência de ações privadas. Aqueles casos em que o nosso Código Penal, por exemplo, em vigor, prevê como de ação penal privada, eles seriam transformados em crimes de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, para que se reconhecesse o interesse fundamental do indivíduo em relação à persecução daquele delito, porque o bem jurídico é muito mais ligado às suas questões pessoais do que propriamente à coletividade ou ao interesse público. Me parece que essa é a tendência que vem sendo acolhida pelos estudiosos do processo, não só no Brasil, mas a nível internacional, e poderia ser adequado, objeto de adequação, bastaria que o artigo 99 dissesse tão somente: a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente declare o contrário. Terminaríamos com uma ação de iniciativa privada, seria promovida mediante queixa, esse dispositivo seria extinto, seria suprimido, e se manteria, é óbvio, a ação penal privada subsidiária da pública, porque ali a titularidade da persecutio criminis continua do Estado, só que pela inércia do Estado, para não sacrificar ainda mais o bem jurídico protegido, se reconhece a legitimidade excepcional do particular.
eu teria inúmeras outras anotações feitas, meu caro senador, mas acho que essas contribuições já darão para Vossa Excelência avaliar a conveniência, né? E, em nome da minha entidade, a CONAMP, entidade que congrega mais de 16 mil promotores de justiça e procuradores de justiça do Brasil, né? Eu quero, mais uma vez, agradecer a gentileza de Vossa Excelência em nos ouvir e, mais uma vez, também nos colocarmos à disposição para contribuir para esse trabalho que eu tenho certeza, que, estando sendo conduzido por Vossa Excelência, seguramente renderá os frutos que toda a sociedade espera dessa atividade. Obrigado.